assim, tá? Eu vou falar assim porque aqui a gente é muito transparente. Então, eu dormi no filme. Se fosse o Pelé, com certeza eu não teria dormido, mas tudo bem. Tô brincando, gente, é porque eu durmo mesmo. Oi, gente, eu sou a Bruna. Sou o Danilo. E hoje a gente vai estrear um quadro novo aqui no nosso... Bem legal. Sobre, tipo, resenhas, né? A gente quer trazer livros e filmes que são relacionados ao futebol pra você, a gente vai tentar resenhar pra você, ou trazer mesmo, só comentando o que a gente achou, tudo. Hoje a gente vai trazer pra vocês um filme, qual é o nome? Heleno, que provavelmente muita pouca gente conhece. Eu acho que sim. E, tipo, principalmente como jogador também, eu acho que muita gente, tipo, não sabe quem é. Mas eu acho que o filme, nem sabe o o que é. Até. E o filme vai contar a história do jogador do Botafogo da década de 30 ou 40. Ele nasceu em 1920. Ele nasceu em 1920. Então ele foi jogador mais ou menos no final da década de 30, por aí. Mais ou menos. Chamado Heleno de Freitas, que foi um grande jogador, só que ele teve alguns problemas extra-campo. É que ele era muito novo, né, quando ele começou a jogar. Ele é bem aquele estereótipo, né, que todo mundo é. Estereótipo de jogador de futebol. Tipo, que sai muito, sabe, que fica com todo mundo, e não sei o que, gosta de festar, gosta de fazer essas coisas que... Isso aqui não tanto, porque naquela época, na época que ele jogava, não era tanto assim. Então os jogadores não eram tão famosos, não tinham tanto dinheiro assim como tem hoje em dia. Então por isso que ele chamou tanta atenção na época, porque ele era tipo típico jogador boêmio, assim, ele frequentava festas da alta sociedade. Ele inclusive nunca foi pobre, ele antes de ser jogador de futebol, ele se formou em Direito, que é uma coisa também comum. Na época era comum os jogadores não só jogarem futebol, eles jogavam futebol e eram outras profissões também, porque o futebol não dava tanto dinheiro assim. Então ele se formou em Direito, tudo, e ele era bem boêmio, assim, ele gostava de ficar com várias mulheres, ele gostava de festas, ele gostava de um monte de coisa. Aquelas coisas que todo mundo acha que jogador de futebol gosta hoje, né? Tipo Ronaldinho Gaúcho. Tipo isso. E o filme não é linear, não é ordem cronológica, então você fica meio um pouco perdido. A narrativa, o tipo narrativo do filme é bem legal, assim. Eu acho que como o diretor escolheu pra narrar a história, é bem legal, porque ele vai começar pelo fim, né? Ele começa pelo fim. Ele já tá bem velho, os retalhos de jornais que ele tinha guardado, falava que ele era bom, falava que ele era... Aí quando ele começou a cair de rendimento e tal, e aí tipo, ele fica furioso. Quando ele vê Pelé, por exemplo, jogando, ele fica tipo, bosta. Ele era antes do Pelé. Antes do Pelé. Perdeu, entendeu? Tipo, o Pelé chegou. O filme é em preto e branco, dá a impressão de que é bem antigo, mas na verdade, tipo, não, é recente. É mais pra essa ideia mesmo, né? Que eles fizeram, tipo... A fotografia é bem legal também. A fotografia chama atenção. O filme é bem bonito. Eu achei bonito, o filme esteticamente é bonito. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gols, cinturinhas e Cadillac. O auge de sua carreira é no Botafogo. Ele era apaixonado pelo Botafogo. No filme, diversas vezes demonstra ele fala que é Botafogo, sabe? Ele jogou, onde ele começou, na verdade, tudo, né? Tipo, e onde ele teve mais destaque. O Botafogo, ele tentou várias vezes conquistar o Campeonato Carioca, que na época tipo, era o grande campeonato. Ele era a estrela do time, ele tinha muitos problemas com os outros jogadores, porque ele falava, eu jogo sozinho, vocês são uma bosta. Cristiano Ronaldo. Tipo, ele era um Cristiano Ronaldo. Com vocês, Heleno de Freitas. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. O jogo é vida. Chega, Heleno, chega! Esses merdas não pensam assim. Tipo, o Cristiano Ronaldo. Aí fala assim, eu jogo muito, eu faço gol, eu faço 3 gols, ele leva 4. Tinha muito isso, era bem, ele é bem egocêntrico mesmo, ele tem diversos problemas com os companheiros de time dele, né? Tipo, ele se achava muito, então tipo, o povo, ele realmente jogava muita bola. E aí nessa época que ele jogou no Botafogo de 1940 até 1948. Nessa época ele foi convocado pela seleção brasileira, ele tava tipo no auge dele, no Botafogo jogando muito. Ele foi pro Sul-Americano. É porque ele se fudeu no final. Gente. Não vai ter spoiler, porque é uma vida de uma pessoa, então não é uma história. Se vocês abrirem não fica, spoiler, não tem spoiler. E o cara é de 1930, então tipo assim, não é spoiler não. E nessa época ele foi convocado pela seleção, ele era um jogador que era regularmente convocado, jogou que lá na época eles chamavam de Sul-Americano, hoje mais ou menos equivalente à Copa América.
1940 e tantos, não foi campeão, mas foi artilheiro, então tipo, todo mundo falava o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do Brasil, e aí tava no auge dele. Só que ele tinha muitas frustrações. Uma delas é que ele nunca conseguiu ganhar o Campeonato Carioca pelo Botafogo, e ele chegou na final 2 vezes, e uma dessas finais contra o Fluminense, o time estava empatando e o empate era do Fluminense e ele foi bater o pênalti que era para virar o jogo e ele acabou perdendo o pênalti, então ele ficou possesso. Uma das frustrações dele maiores era não ganhar o Campeonato Carioca, ele ficava furioso quando ele não ganhava. Ele foi para a seleção brasileira e uma das outras frustrações dele é que ele não conseguiu jogar uma Copa do Mundo. Ele não conseguiu jogar a Copa porque na Copa, em 1940, na década de 40, já estava a Segunda Guerra Mundial. Isso, as confederações brasileiras, desculpa, as confederações mundiais de futebol já estavam planejando organizar o torneio que seria o primeiro mundial de futebol, só que aconteceu a guerra. Aconteceu a Segunda Grande Guerra. E aí ele tava no auge dele e a Copa do Mundo foi marcada, inclusive no Brasil, só que foi desmarcada por causa da guerra aí 2 vezes. Aí ele chorou várias vezes à noite, triste e depressivo. Eu não vi essa parte. Mas aí ele não conseguiu e ele ficava furioso, assim, porque ele não conseguiu ganhar a Copa. E aí ele ficava repetindo sempre, de 50 é minha, de 50 é minha. Só que um pouco antes da Copa de 50, os problemas deles começaram a se agravar, tipo sífilis. Por quê? Porque tinha sífilis. Porque eles transavam muito. Eles transavam com várias mulheres, com cantoras da época, com todo mundo. Esse fufu, né? E aí ele acabou tendo sífilis e aí inclusive no filme retrata muito bem isso. O médico do clube, o médico do Botafogo falando diversas vezes pra ele, você tá com muito sintoma de sífilis, tá com cara de sífilis. E ele não dava bola. Eu não vou me tratar, ele se recusava a se tratar. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. E ele tinha problema com drogas também, é verdade. Ele tinha problema com drogas, ele usou a vida toda dele droga, ele foi ficando cada vez mais viciado. Tudo isso foi se agravando conforme o tempo, né, naturalmente. Os problemas vão se agravando. E aí que entra a segunda parte que ele se foge, né? Então, aí começa a reviravolta do filme, que é mais ou menos na metade do filme, que aí começa a mostrar, e aí eu acho sensacional, pra mim a melhor parte do filme, a decadência dele. O Rodrigo Santoro tá muito bem, né? O Rodrigo Santoro tá muito bem no filme, ele tá atuando muito bem, e essa parte que ele tá, a decadência dele demonstra muito bem, né? O Rodrigo Santoro tá foda no filme. Ele tá bem velho, na verdade você nem reconhece. Ele começa a ficar louco, porque o futebol, ele começa a decadência e aí o que acontece? O Botafogo obriga ele a sair porque o Boca Juniors da Argentina faz uma proposta por ele. E aí, inclusive, na época, o diretor do Botafogo vai conversar com ele e fala, a gente não consegue recusar porque é a maior proposta já dada por jogador de futebol na história. Você para o Boca Juniors da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. Aí ele ficou 1 ano no Boca Juniors, não se adaptou bem lá, não jogou tão bem quanto ele jogou no Botafogo. E aí ele voltou pro Brasil pra jogar no Vasco. E aí finalmente ele conseguiu ser campeão brasileiro, campeão carioca. Por incrível que pareça, o Vasco foi campeão carioca. Pelo Vasco ele conseguiu ser campeão carioca. E aí inclusive ele fala, ele era tão apaixonado pelo Botafogo que ele fala pro irmão dele, tem uma parte, ele fala assim, é a maior ironia do mundo eu ser campeão pelo Vasco. Tipo, nossa, que bosta, não valeu nada, eu não quero ser campeão pelo Vasco. Quem quer, né, gente? Lá no Vasco, de novo, ele tem problemas com o treinador. E aí nessa época ele já tá totalmente alucinado, assim, porque todos esses problemas de drogas, a doença e o fato de ele não estar conseguindo jogar futebol num nível tão alto mais como ele jogou, porque ele foi um grande jogador, começou a afetar o psicológico dele. Aí começa a decadência dele. Depois do Vasco, aí tem problemas com o treinador, ele é expulso. Aí ele passa pelo América, passa pela Colômbia. Pelos times pequenos, onde começou, a ele vai terceira vez. Ele chega a jogar no Santos um pouquinho, poucas partidas, mas joga pelos times pequenos. Pelos times pequenos. Porque o Pelé, né, porque era o rei já, então não tinha espaço pra ele. Foda-se. O Pelé já era o reizão, ele tava em 50 e tantos, jogou no Santos no começo da década de 50. Eu não sei, na verdade, que contrataram ele, mas enfim. Não, o Pelé não era rei não, mas... Mas ele tava surgindo. O Pelé, desde quando ele surgiu, ele já era, né? Foda, então. Enfim, todos esses problemas, sua família dele, aí começa a gravar muito, a família dele decide colocar ele no hospício.
E aí ele é internado no hospício. E aí dessa parte, ó, as partes passam aí no hospício, é o grande... Começa a ficar chato, né? Eu ia falar justamente que é o ponto alto do filme, que eu achei sensacional. Aí mostra a ex-mulher dele indo visitar, o ex-companheiro de clube dele, toda a decadência do jogador. Eu acho muito sensacional. A ex-mulher dele casou com o melhor amigo dele. Teve isso. O filme vai desenrolando aí, enfim, ele morre no hospício, spoiler. Feio. Morre louco, assim, ele morre sempre falando que vai voltar a jogar, ele sempre tem meio que alucinações, falando, eu vou voltar a jogar, um dia vou jogar uma Copa do Mundo. Ele morre com essa obsessão pela Copa do Mundo, por vencer. É um filme, ou um livro, ou qualquer coisa, a gente vai classificar em gols, porque é futebol, então a gente vai colocar golzinhos, tá, com bolinhas de futebol. E aí a gente vai dar notas pra vocês verem se vale a pena ou não, pra vocês verem se vocês querem assistir ou se vocês não querem assistir. Tem muito do filme, eu acho que traz uma reflexão legal pro jogador de futebol, tipo, porque sempre você tem tanta atenção na sua vida, assim, e você fica muito doidão, essa coisa, tipo, eu sou o melhor, muito egocêntrico. E aí mostra a decadência de um jogador, o primeiro grande jogador da época, como muita gente diz, inclusive tá na biografia dele, eu não li, mas tá. Pra mim são 4 gols, 4 golzinhos. Eu dormi no filme, então, tipo, eu não vou dar gol. O filme é legal porque conta a biografia dele, é um personagem que, tipo, muita gente que ama futebol provavelmente não conhece. Ou que, sei lá, né, porque a gente imagina jogadores, assim, da época, tipo, começou ali com Pelé, sei lá, no auge. A gente não imagina que tem, sei lá, um cara que teve tanto destaque, assim, chamado Heleno. Ainda mais com esse nome. Mas, enfim. Aí, quando a gente pegou o filme pra assistir, porque o Dani já tinha assistido, aí eu fui tentar assistir, né, não deu certo. Mas o Heleno, pra mim, era o nome de, sei lá, qualquer coisa, menos jogador de futebol, não fazia a menor ideia de quem era. Aí me apresentou esse cara, e é engraçado porque, tipo, não tinha jogador. Tipo, se você for comparar o futebol do que é hoje com o que era naquela época, é muito diferente. Naquela época era muito mais difícil jogador de futebol, muito mais difícil ter retorno com o futebol. O que eu não gosto dele é o egocentrismo, tá? Não é egocentria. O egocentrismo dele, tipo, eu odeio gente assim, então, tipo, eu não gostei dele, mas se ele foi um dos primeiros jogadores de futebol que tiveram destaque no mundo, né, quem vai ser contra isso? Eu tô vendo aqui, o filme teve bastante destaque. E o Rodrigo Santoro recebeu até alguns prêmios de melhor ator na época, tá? Tipo, são prêmios não Nobel, né? Tipo, Nobel. Prêmio Nobel. Coloca isso, não corta isso. Eu acredito, então não vou colocar isso. Ele recebeu, inclusive, alguns prêmios, tipo, não é o Oscar, mas, tipo, prêmio contigo. Tipo, ninguém se importa, mas enfim. Mas ele prêmio tá muito bem, de Cinema Lima, prêmio de Havana. Só ele que eu acho que chama atenção principalmente na fase 2, que ele tá bem decadente, chama atenção. Então é isso, gente, não sei se vai durar, vocês podem comentar aí embaixo se vocês gostarem, deixar a sugestão também de óbvio. Vamos lá, a gente fez no Instagram, gente, então assim, siga a gente no Instagram, porque a gente tá crescendo, estão mendigando seguidores, mendigando não existe, eu sei disso, mas eu sempre falo assim. Aí vocês podem seguir a gente não segue de volta. Se você for um grande jogador de futebol, a gente segue você de volta. Isso, Kaká, Messi, venha nos seguir. Ou se você for jogador de Londrina também. Siga eu nas redes sociais aqui e siga o Danilo nas redes sociais dele. E vão assistir a Helena se vocês quiserem, ou sei lá, pra dormir. Tô brincando. Pode assistir, gente, é bem legal, pode assistir. Se você quiser dormir, você coloca lá, tipo, 7 da noite, tô brincando. Assistam, gente. Tchau. Até semana que vem, no próximo vídeo. Heleno, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. Minha chance de voltar a ser o Heleno de Freitas de novo.